Quem diria que algum dia um capítulo do mangá spin-off de Shumatsu iria superar um capítulo do mangá principal? Mas pois é, isso realmente aconteceu e se tu ver esse vídeo até o final tu vai entender muito bem o que eu tô falando. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do mais novo capítulo do spin-off de Shumatsu no Valkyrie, nomeado de Apocalipse dos Deuses, que é o capítulo 14. É muita loucura pensar que a gente já tá chegando no capítulo 20 dessa obra. E claro, também ele tá todo completo e traduzido pra nós. Esse capítulo vai contar com um total de 37 páginas, um capítulo com uma quantidade bem padrão de páginas se comparar aos outros capítulos da obra principal de Shumatsu e do spin-off em geral. Esse capítulo vai tratar da continuação da luta do Indra e do Suzaku, seguindo da onde parou o capítulo passado e principalmente contando finalmente o passado do Suzaku, mostrando um pouco mais da região dos deuses chineses e mostrando a origem do Suzaku e do seu grupo de trombadinhas. E claro, também vai mostrar como o Indra vai tentar lidar com todos os problemas que o Suzaku trouxe pra ele. E também vai mostrar como ele vai lidar com a arma divina do Suzaku em si, já que ela é extremamente poderosa. E como sempre, eu vou tecer meus comentários durante o capítulo, mas minhas opiniões finais e completas vão ficar sempre no final do vídeo, como todo vídeo. Então é sempre importante assistir o vídeo até o final e claro, isso também me ajuda demais. Mas enfim, gurizada, já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo do Shumatsu no Valkyrie e dos seus spin-offs. E também, claro, compartilha esse vídeo pra que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 14 do Apocalipse dos Deuses se chama A Terceira Lâmina e começa de um jeito bem peculiar, interessante e bem diferente também. Ele começa falando sobre o contexto inteiro dos céus, ou do Valhalla, como ele chama, falando não só sobre um reino inteiro, mas sobre todos os reinos e como funciona sua coexistência. Ele diz que o chamado Valhalla, ou Reino Celestial, também podendo ser chamado de paraíso ou apenas de céus, se refere ao lugar onde todos os deuses habitam, um reino que engloba todos os outros reinos. E ele cita alguns dos reinos como o Sukhavati, que é o reino budista da suprema felicidade ou reino da terra pura, basicamente o reino dos Budas em geral, o reino que habitam aqueles que alcançaram a iluminação. Ele cita também o Éden, o reino pacífico de onde o Adão e a Eva vieram. Ele cita também o Olimpo, que é o lar dos deuses gregos. Ele cita também o reino do Takamagahara, que é o lar dos deuses japoneses e entre outros também. O narrador comenta que todos esses mundos belos e abundantes são os mundos que vivem exclusivamente os deuses de alto escalão. E cara, se tem uma coisa que eu não gosto desse mangá, é a preguiça de ser bem feito. Porque tipo assim, é sério que o reino dos Budas, o Sukhavati, é repleto de um monte de entidades todas iguais que tem a aparência do Buda clássico que a gente conhece? É sério que o cara me desenhou tipo só uma arte de Buda e daí tu recortou ela e colou várias vezes em vários jeitos diferentes, de ângulos diferentes? Cara, isso é muito ruim, cara, muita preguiça. Nem que ele fizesse cada Budazinho com uma posição diferente, com um piercing diferente, alguma coisinha diferente, tá ligado? Pô, é muito feio isso, cara. Não é possível que só eu me incomodo com essa preguiça toda, não é possível isso, cara. É um desenho mó pequeno, fazer um detalhezinho não deve ser difícil, tá ligado? Mas uma coisa que eu gostei é eles comentarem que o céu é a mesma coisa que o paraíso, que é a mesma coisa que o Valhalla. Ou seja, naquela citação de que o Atlas levanta o céu sozinho e essa é a força base de todo o Titã, antes era uma dúvida se o Atlas estava falando que essa citação só falava do céu humano ou se o Atlas estava levantando o céu mesmo, onde vivem os deuses, tá ligado? E aparentemente é isso mesmo, é o céu, é o reino dos deuses inteiro, aparentemente, né? Então, porra, é bem impressionante. Mas agora o narrador corta pra um outro lugar, um lugar onde ele diz que é o local de origem do grupo dos 4 deuses celestiais da China. Ele diz que no reino da China, bem na capital, existe um lugar onde residem os deuses superiores da China. Esse local é chamado de Palácio Celestial e estranhamente esse local parece o palácio do Hokage do Naruto. Mas agora o narrador fala que diferente do Palácio Celestial, existe um lugar onde os deuses inferiores se espremem, inferiores da China, né? Um lugar onde eles estão sempre em um constante conflito. Esse lugar é conhecido como Distrito de Moryo, um lugar que parece uma favelona gigantesca. Ele continua dizendo que entre esses dois lugares existia uma disparidade gigantesca entre situações e desigualdades sociais, uma lacuna gigantesca claramente real, e na imagem agora aparece um pequeno e jovem Suzaku olhando o topo do Palácio Real Chinês, mas alguém o encontra na rua e o recebe, dizendo que nunca havia visto ele por essas bandas. Esse deus o recebe perguntando se ele queria que ele o ensinasse as regras do Distrito de Moryo. Esse deus se revela como o deus da pestilência, chamado de Gyakuki, e esses dois atrás dele formam uma espécie de gangue. E essa tal regra que esse deus diz que existe nesse distrito é a regra para não desobedecer os mais fortes. E pergunta se o jovem Suzaku entendeu o que ele disse. O Suzaku responde dizendo que sim, e que achou que essa é uma regra ótima, mas os outros deuses se ofendem com isso e partem para cima do jovem Suzaku, chamando ele de deus inferior de merda e mandando seus capangas o matarem, chamando também ele em seguida de verme. E em seguida, com essa ordem, esse grupo de
deuses corre pra cima do jovem Suzaku. Eles começam uma breve luta e Suzaku se mexe pra revidar sem nem ter medo dos 3 deuses, mesmo eles sendo bem maiores. Na imagem mostra agora alguns deuses que estavam acima do prédio ao lado. Esses 3 deuses que mais tarde se tornariam parte do grupo dos 4 deuses celestiais da China, sendo liderados pelo Suzaku. Eles comentam que esse deus forasteiro até que tem coragem, e o outro pergunta se eles gostariam de apostar no vencedor dessa luta, mas o primeiro fala que não precisa, e diz que ele tem uma ideia muito melhor, e na luta agora parece que o deus da peste está levando a melhor contra o jovem Suzaku. Só que de repente, enquanto o Suzaku está sendo segurado pela camisa e com sua boca claramente sangrando, um daqueles deuses que estavam observando de longe se envolve na luta acertando um grande chute no rosto do deus Gyakuki, forte o bastante para fazer ele soltar o Suzaku e ainda soltar sangue pela boca. Mas aparentemente, apesar da entrada ter sido bem da hora desse deus novo, o plano daqueles deuses observadores acaba não saindo como previsto por eles. Aquele deus da pestilência, Gyakuki, diz que esses deuses são um bando de inferiores de merda. Ele pergunta se eles realmente acharam que iam vencer só porque eles fizeram um ataque surpresa desses. E nós vemos na cena que mesmo fazendo um ataque surpresa, eles tomaram um sacode bonito daquele deus. E não só aquele primeiro que atacou, mas todos os 3, se não contarmos também o próprio Suzaku, que levou uma surra. O deus da peste e seus capangas cospem no chão onde os outros deuses estão caídos e começam a caminhar para ir embora e seguir o próprio rumo. Eles dizem que estes lixos sempre serão lixos, não importa o que façam para mudar isso. O jovem Suzaku, que está caído no chão, pergunta por que esses deuses o ajudaram nessa luta, apesar de terem apanhado também. Só que depois que eles levantam, eles respondem que na verdade eles não estavam ajudando o Suzaku nessa luta. Eles comentam que esse deus da peste e os outros capangas dele já estavam irritando eles há bastante tempo, e foi por isso que eles interferiram. Suzaku diz que entende que essa foi uma boa resposta, e por fim ele fala que ele gostou deles, dando um sorriso enquanto ainda tá caído no chão e sangrando. O jovem Suzaku se levanta do chão e fala com esses outros deuses, pedindo para eles o seguirem e se juntarem a ele como um grupo. Eles não entendem nada muito bem desse convite e perguntam o que exatamente ele quis dizer com isso, mas o Suzaku nem explica e já começa a sair dali andando, e ele fala para eles irem logo, mas sem entenderem muito bem, os outros deuses perguntam sobre para onde eles estão indo afinal de contas, e todos começam a caminhar em linha reta seguindo o Suzaku. Mas enquanto ele caminha, Suzaku dá uma resposta para a pergunta deste deus. Ele diz que ele já entendeu os movimentos daquele cara, se referindo ao deus da peste, que deu uma surra nele e nos outros 3 deuses que estão junto do Suzaku, e a cena corta para uns minutos no futuro, onde o Suzaku se reencontrou com o deus da peste chinês e aparentemente retomaram a briga, mas só que dessa vez quem está levando a melhor e ganhando a luta é o próprio Suzaku, mostrando ele de pé enquanto o outro deus está no chão sangrando. O narrador fala que esse deus, desde o começo, ele era um cara bem diferente de todos os outros. É dito que os deuses que o acompanhavam tiveram a sensação de que, se eles se juntassem a esse jovem Suzaku, ele os levaria para qualquer lugar que eles pudessem imaginar, para algum lugar de esperança, algum lugar que iria muito além do distrito de Moriô, e assim o fizeram. Com a vitória que Suzaku teve em cima do deus da peste, o grupo dos 4 deuses celestiais da China se formou e juntos eles seguiram um caminho. A cena mostra agora o momento do presente da história, onde o Indra acabou de ser quase cortado no meio pela arma divina do deus Suzaku, uma grande lâmina agressiva que se formou no antebraço dele devido à sua arma divina de formas ilimitadas. Indra claramente se surpreende com a situação e nota que a situação mudou completamente. A cena mostra a surpresa de todos os deuses vendo esse momento da luta, principalmente a surpresa dos deuses indianos, já que anteriormente eles estavam certos da vitória do seu colega Indra nessa luta, já que desde o começo dela, ele quem estava levando a melhor no mano a mano, e depois de dar o seu ataque, Suzaku faz uma pose muito zica, apesar dele estar com uns bracinhos de palito muito feio, mas algo aparentemente ainda preocupa o Suzaku, algo que tem a ver com o próprio Indra e com o ataque que ele quase acertou em Suzaku anteriormente. Ele olha pro Indra sério e vê seu punho vibrando com raios e um poder enorme, e em pensamento o Indra diz que esse foi por um fio. Suzaku chama a atenção do Indra e começa a falar algo sobre a sua técnica, sobre o golpe que ele iria usar contra ele agora. Suzaku faz um movimento com seu braço e puxa as adagas negras da sua arma divina que estavam cravadas nas costas do Indra, dando mais um dano ainda no deus do trovão. Suzaku agora continua o que ele estava dizendo antes, dizendo que a luta já acabou pro Indra, porque nesse ponto da luta ele já entendeu a técnica do Indra por completo, e tá me parecendo muito que esse Suzaku é quase um Sasaki Kojiro do mundo dos deuses, mais ou menos. A narradora da luta, vendo toda essa cena, apenas grita narrando o momento atual do confronto. Ela fala que um campo de batalha que poderia muito bem ser chamado do ringue do próprio deus do trovão foi totalmente dominado nesse combate de velocidade divina, surpreendentemente pelo seu adversário esse que é membro dos 4 deuses celestiais da China, Suzaku. Ela grita isso e os deuses ficam pasmos pela reviravolta inesperada dessa luta. Zeus dá uma leve risadinha e diz que é como diziam os rumores. Ele fala que esse tesouro sagrado do Suzaku é realmente muito interessante, e Hermes em seguida dá seu ar
da graça e começa a comentar sobre a espada do Lamento Sombrio, que é a arma divina do Suzaku. Ele relembra as lâminas negras que Suzaku lançou contra o Indra anteriormente, que inicialmente ele desviou, mas que em seguida elas retornaram em suas costas, como uma espécie de segundo ataque. Ele comenta que defender esse ataque logo na primeira vez que se vê é uma tarefa realmente difícil, mas ele solta um entretanto, como se ele estivesse pensando e analisando alguma coisa. A cena corta agora pro lugar onde estão os deuses hindus, sendo eles Shiva e seus companheiros deuses. Um deles fala que não acredita em como que o Indra não conseguiu desviar de um ataque daquele nível. Ele pergunta isso bem irritado e inacreditado com a situação, e diz que isso é impossível, dando a entender que claramente o Indra era capaz de superar aquilo. Shiva parece bem preocupado e tenso com a situação do Indra. Ele olha pro seu colega pela tela e se pergunta o que foi que aconteceu com o Indra nesse meio tempo. E o Indra agora se vê na pior situação possível, incapacitado de usar um dos braços por causa do ferimento, um corte no peito tão agressivo que quase o tirou da luta ali mesmo, mas de algum modo ele continua de pé sem fraquejar, e isso claramente chama a atenção do Suzaku, dizendo em pensamento que está surpreso que ele ainda tá de pé. Suzaku diz pra ele mesmo em pensamento que a situação está completamente ao seu favor, mas independente disso ele diz que não vai baixar a guarda nem por um instante sequer contra o Indra, dizendo essa última parte da frase em alto e bom som, e em seguida armando um ataque novamente pra cima do Indra com suas adagas negras. Indra parece tentar reagir ao seu golpe, mas as adagas do Suzaku agora acertam um dos pés do Indra, fazendo ele ficar imóvel e muito surpreso também. E novamente Suzaku indaga que ele reconhece tudo do Indra e todos os possíveis movimentos da sua técnica. Ele confirma pro Indra novamente que ele já viu através da técnica dele, e que agora o Indra já perdeu, e não importa nada que ele faça após isso. A narradora diz surpresa que a velocidade do trovão do Indra não está mais funcionando contra o seu adversário Suzaku, surpreendendo novamente todo mundo que estava assistindo, seja os deuses hindus ou os deuses gregos. O Indra se sente pressionado demais nessa luta, até que em um momento após ele receber esse ataque no pé, ele pensa consigo mesmo que ele de novo foi ferido nessa luta, e se pergunta inacreditado por que ele não consegue reagir a um ataque tão fraco assim. Um dos deuses hindus pergunta se isso poderia ser um possível cansaço das batalhas de antes, mas o outro responde que não. Indra estar cansado seria verdadeiramente impossível. E em seguida ele continua dizendo que o Indra é o tipo de deus que sempre melhora com o passar da luta, dizendo que em uma luta prolongada a velocidade e a precisão do próprio Indra deveriam estar melhorando com o tempo e não piorando. Mas agora de volta onde estão os deuses gregos, Hermes parece ter finalmente concluído seu pensamento. Ele realiza e diz que é isso, mas ele repensa e se pergunta se isso é realmente possível, e ele mesmo responde com uma dúvida sobre a possibilidade ou a impossibilidade disso que ele acabou de pensar. E finalmente Ares se pronuncia bem irritado, dizendo pro Hermes explicar logo e parar de murmurar sozinho se ele realmente percebeu alguma coisa. E Hermes começa a dizer que a estratégia básica de combate do Indra para uma vitória infalível é o Vajra, e continua dizendo que observando as batalhas até agora, essa técnica do Indra é composta de dois movimentos bem simples, uma técnica de movimentação e uma técnica de ataque. Hermes diz que, em outras palavras, Hermes agora começa a simular a técnica do Indra em ação como se estivesse usando o Ares como sparring. Ele continua dizendo que a técnica de movimentação é a aproximação em alta velocidade e então a esquiva, e na imagem o Hermes simula novamente a esquiva do Indra usando o Ares como adversário. Hermes continua dizendo que o Indra consegue agir com vantagem em qualquer situação desse jeito, porque se ele entra uma vez no alcance do inimigo a ponto de, mesmo atacando depois, ainda ultrapassar os golpes do oponente, usando um golpe que ostenta uma velocidade gigantesca, ele com certeza vai dominar o adversário. E Hermes fala que isso é bem simples, mas que justamente por ser simples, essa técnica foi refinada ao extremo e afiada pra chegar na perfeição. E cara, é tenebroso o jeito que o Ares é desenhado nesse spin-off, viu? Parece piada. O cara parece que tem uma doença degenerativa. Ele é desenhado diferente em cada painel e cada vez fica pior. Mas Hermes fala que, no entanto, essa tática, por sua própria natureza, ao transitar da técnica de movimentação para a técnica de ataque, ou seja, no ponto de conexão entre uma técnica e outra, mesmo que por um breve momento, um breve instante, surge uma brecha, Hermes dá uma sugestão do que seria o ponto fraco da técnica do Indra, a brecha em defesa que existe entre a sua velocidade e o seu ataque. Ares fica bastante surpreso com isso e diz que isso não pode ser verdade. Ele fala que chamar isso que o Hermes explicou de brecha seria forçar demais a barra, e fala isso totalmente surpreso. E Zeus finalmente começa a comentar sobre isso que tá acontecendo. Ele se mostra na presença e começa a dizer que é rápido demais e pequeno demais pra chamar de brecha ou fraqueza, mas completa dizendo que, porém, se o timing estiver errado, mesmo que por um instante, então não poderia ser considerado também uma chance de vitória. E ele diz que se o adversário conseguir aproveitar esse instante minúsculo por completo, então ele teria uma vantagem absurda contra o Indra. E é dito que existe sim alguém que realmente pode realizar esse feito impossível de aproveitar essa falha na técnica do Indra. E é dito também que a única pessoa
pessoa capaz de fazer isso é o próprio deus Suzaku, o que, convenhamos, é nada mais do que uma mentira deslavada, né? Ele não é nem de longe o único que é capaz de lidar com a técnica do Indra, e só de pensar rapidinho eu já pensei em umas 5 pessoas que conseguiriam fazer isso muito mais fácil que o Suzaku. Meu mano, o autor tá muito emocionadinho com a escrita dele, viu? E agora o Indra, em pensamento, diz que é bem possível que ele tenha subestimado o Suzaku até demais nessa luta. Indra cospe um pouco de sangue no chão e se põe de pé novamente, observando o campo e olhando pra cima, enquanto muito sangue vaza do seu corpo. Indra admite pro Suzaku que ele é realmente muito forte. Em seguida, ao contrário das expectativas, Indra dá um grande sorriso, mas Suzaku não entende o porquê. Ele olha o Indra de volta com uma cara meio espantada e pergunta por que exatamente ele estaria sorrindo no meio dessa situação e diante de uma derrota iminente. E Indra responde, ainda sorrindo, que ele tá muito feliz por ter entrado nessa competição de deuses contra deuses, e ainda por cima poder lutar contra um guerreiro tão forte como Suzaku. E depois de falar isso, enquanto observava Suzaku de longe, Indra em pensamento admite que o ele de agora não tem chance alguma contra o Suzaku. Então Indra realiza que aqui e agora, a única saída que ele tem para que ele consiga fazer alguma coisa nessa batalha é conseguir completar uma coisa incompleta que ele guardava consigo há muito tempo, a sua incompleta técnica da terceira lâmina. E Indra se põe em uma posição nova, uma posição de luta nova que ninguém nunca havia visto antes, ou sequer imaginado, nem mesmo o próprio Suzaku. E imediatamente, no mesmo momento em que diversos raios agressivos emanam do corpo do Indra, Suzaku reage completamente diferente e faz uma cara que ele nunca havia feito até agora na luta. Um momento onde Suzaku sentiu um verdadeiro medo nessa batalha. Suzaku olha pro Indra enquanto soa bastante no seu rosto, dizendo que finalmente está vindo, finalmente está chegando a verdadeira e legítima técnica final do Indra. Indra invoca sua técnica e diz que essa é a técnica que ele criou para derrotar especialmente aquele cara, se referindo totalmente ao grande Shiva, que depois dele ter se tornado o deus supremo do hinduísmo, ele virou o alvo máximo que todos os lutadores entre os deuses indianos almejam derrotar. E Indra diz que Suzaku poderia falar que essa é sua verdadeira carta na manga, para caso tudo desse errado. E agora os deuses hindus na plateia finalmente sorriem de novo, orgulhosos com Indra. Os deuses chineses do bando do Suzaku notam o quão perigosa é essa nova técnica do Indra, dizendo que agora a vitória e a derrota dessa batalha vão ser decididas nesse próximo e único golpe. Mas um dos chineses diz com um sorriso no rosto que se essa é realmente a cartada final do Indra, ou seja lá como ele esteja chamando isso, pouco importa agora, porque o Indra não deve subestimar o líder dos 4 deuses celestiais da China. E ouvindo isso, Suzaku se recompõe e dá um sorriso. Suzaku encara o Indra de novo com um sorriso, dizendo pra ele vir pra cima de uma vez. E o Indra responde também com um grande sorriso no rosto que ele vai com tudo agora. E o nome da nova técnica do Indra se chama Vajra Astra, o punho indestrutível da velocidade do trovão. E é com esse final muito empolgante que esse capítulo termina. E lembrando que o próximo capítulo vai ser o final dessa luta e também a vitória definitiva do Indra, ou pelo menos esperamos isso, né? Gurizada, eu acho que pra esse spin-off inteiro até agora, essa luta tá sendo um puta de um colírio, porque a gente só teve luta horrível com um desenrolar podre até agora com as 2 primeiras, mas essa terceira tá indo impressionantemente bem, tendo toda uma construção muito bem feita e uma calma que eles estão tendo pra mostrar os poderes dos personagens sem segurar nada só porque um deles vai lutar de novo, tá sendo muito bem feita. As 2 primeiras lutas nós tivemos um personagem que mostrou tudo só porque ia perder e o outro personagem que não mostrou praticamente nada só porque ia ganhar, mas dessa não, aqui temos 2 personagens extremamente fortes que estão usando tudo que tem pra vencer, sem se segurarem em nada, e isso eu acho que é o ponto mais alto dessa luta. E eu ainda mantenho aquele ponto de que as lutas desse mangá são horrivelmente curtas, e essa não tá sendo diferente, até porque eu não conto aquele combate do Indra como parte da luta, aquele combate que ele lutou com os outros 3 deuses parceiros do Suzaku, eu não conto. Eu só conto quando ele e seu adversário começaram a se enfrentar de verdade, então ainda tô achando muito curta, mas eu ainda tô bem impressionado pelo trabalho bem feito de construção que eles estão fazendo nessa luta, mesmo ela sendo muito curta. Outra coisa bem importante que eu tenho que elogiar é que essa também é a primeira luta que os 2 personagens estão em pé de igualdade em questão de roteiro, porque, vamos ver, a primeira luta era muito óbvio que o Kuchulain ia ganhar, tanto que isso era uma grande piada na comunidade, que todo mundo sabia que ele ia ganhar, porque ele era o personagemzinho característico de protagonismo, tá ligado? É óbvio que ele ia ganhar. Apanhou a luta inteira e depois se levantou, é óbvio que ele vai ganhar, tá ligado? É muito óbvio. A segunda luta tava escancarado que o Kong também ia vencer, mas nessa terceira realmente tá bem difícil saber só pela previsão do roteiro. Eu vejo os 2 com possibilidades reais bem parecidas de vitória, e ainda assim com conteúdo suficiente pra ser explorado nas próximas lutas, tanto o Indra quanto o Suzaku também, apesar de eu ainda ter quase certeza que essa o Indra leva. Outra coisa que eu gostei bastante foi a semelhança e a diferença dos flashbacks do Indra e do Suzaku, mostrando que as 2 origens de certa forma são bastante semelhantes, onde tanto o Indra quanto o Suzaku viviam em uma terra sem lei ou sequer ordem, onde todo mundo basicamente vivia só pra lutar e essa era a única regra, mas a diferença dos 2
foram as suas conclusões, onde nas terras da mitologia chinesa existia um lugar de ordem onde os deuses superiores da China e os líderes do panteão coexistiam, um lugar que era separado do distrito de Moryō, e esses deuses superiores da China simplesmente pareciam não ligar pro distrito de Moryō, deixando esses deuses inferiores em uma guerra infinita sem se importarem. Pelo menos é isso que tá passando. Já nas terras da mitologia hindu, simplesmente não existia uma ordem em lugar nenhum. Deuses inferiores e superiores existiam juntos e viviam a mesma vida, num lugar onde a única regra era lutar covardemente, mas com a resolução diferente, onde um deus no meio de tantos outros, no caso o Shiva, subiu ao topo do panteão e botou ordem nas coisas, o que acabou levando os outros a admirarem ele e também a respeitarem bastante ele. Eu gostei bastante dessa similaridade dos dois, mas que também terminaram de formas totalmente diferentes. E por fim, eu adorei esse capítulo como um rumo pro final da luta e toda a forma que ele foi construído. O flashback do Suzaku pra mim até que foi bem normal, não teve nada demais, algo que nem fede nem cheira. Eu diria que na real foi até um pouco simples demais, talvez, mas eu também não desgostei não, ele tá ok. A minha única esperança agora é que o capítulo final seja bom e não seja o mesmo desastre que foi o final da luta do Loki. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo e também de comentarem o que acharam do vídeo e também do capítulo em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!